Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Estamos vivendo dias de bastante ideologias. Essas ideologias, ideias, talvez sempre tiveram, mas nunca em uma repercussão tão grande como dos nossos dias por conta das redes sociais, por conta da internet. Então eu quero falar nessa noite, a maioria do que eu vou trazer são dados que estão à disposição, estão disponíveis aí na internet, que corroboram com aquilo que a Bíblia diz, sempre disse, e que a humanidade sempre foi contra, aos preceitos bíblicos. Quando se fala, por exemplo, uma expressão como essa, de 1 Pedro 3,7, de que a mulher, quando se compara ao homem como vaso mais fraco, meu Deus, as mulheres que não têm entendimento bíblico, que não têm o Espírito de Deus sobre suas vidas, não entendem isso aqui. Então, falar sobre o feminismo, parte delas, essas autodefesas e até às vezes contra-ataques contra princípios como este, que a Bíblia aqui está, como em toda ela, defendendo a mulher, dizendo que o homem tem que honrar a mulher como um vaso mais frágil. Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo que a mulher tem que ser protegida, que a mulher tem que ser respeitada, que a mulher tem que ser honrada. A Bíblia aqui está dando uma orientação aos homens, aos maridos, que não sejam agressivos, que não sejam violentos, que não sejam grossos, estúpidos, que respeitem a mulher. E a mulher, quando ela tem um pensamento feminista, ela não entende isso. Ela acha que aqui ela está sendo rebaixada. Como assim vaso mais fraco? Quer dizer que o homem é mais capaz? Quer dizer que o homem é mais competente? Quer dizer que o homem é superior? Vão levando tudo para esse lado. Nós não vamos falar, claro, da fundação do feminismo, quando isso começou, porque nós já estamos na quarta onda. Nós não vamos falar dos fundamentos dele. Mas o que eu vou trazer aqui são dados extraídos de um site extremamente feminista, que, claro que sem intenção, despretensiosamente, mostra que seria muito importante que os homens respeitassem as mulheres como a Bíblia manda, e as mulheres entendessem isso como um privilégio. Então, o que eu vou trazer aqui são dados, tanto que as imagens são prints. Eu printei imagens do site, no site chamado Think Olga. É um site que é uma espécie de laboratório e eles tratam a respeito dos temas femininos de uma forma geral. Veja bem, mais de 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental ou causado pelo uso de substâncias antes da pandemia. Mais da metade desse 1 bilhão eram mulheres. Só no Brasil, 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade eram mulheres. Então, no mundo, mais da metade das pessoas que têm algum transtorno mental ou algum transtorno causado por alguma substância, mais da metade eram mulheres antes da pandemia. No Brasil, é mais. 7 em cada 10 pessoas são mulheres dos que são diagnosticados com depressão e ansiedade. Estresse, irritabilidade, baixa autoestima, fadiga, sonolência, insônia, tristeza. Também são sintomas experimentados por elas cotidianamente. Então está falando aqui de uma forma geral. As brasileiras estão ansiosas e deprimidas. 1 a cada 4 mulheres viviam com algum transtorno mental no Brasil antes mesmo da pandemia. Brasileiras e brasileiros adoecem mais que a média global. Por exemplo, a cada 100 mil habitantes, 11,9 mil na média global. A prevalência de transtornos mentais é por uso de substâncias no Brasil e no mundo. Então, enquanto a prevalência de transtornos mentais no mundo, a cada 100 mil habitantes é 11,9 mil, no Brasil é 14,5 mil. Então, a média do Brasil está sempre acima da média global. Sentimentos frequentes no dia a dia. Então, isso tem se tornado já comum na vida das mulheres. 55% de ansiedade, 49% de estresse, 28% baixa autoestima, 26% perda de interesse, 28% fadiga, 27% insônia, 25% tristeza, 39% irritabilidade, 28% sonolência, ansiedade, estresse.
atingem a rotina da metade das mulheres brasileiras. Então vejam a realidade que está vivendo a mulher de uma forma geral. Abro aspas para a psicóloga especialista em saúde mental feminina, Juliane Calegaro Borsa. As mulheres chegaram sobrecarregadas em 2020 e as mulheres continuam sobrecarregadas em 2023. A sobrecarga é uma das principais razões, se não a maior, do adoecimento das mulheres e da busca por ajuda e por cuidado em termos de saúde mental. Então aqui ela está, essa psicóloga especialista em saúde mental feminina, ela está já identificando uma causa, dizendo que é uma das principais causas, se não a maior, a sobrecarga. O trabalho de cuidado envolve muitas horas e tempo dedicado ao cuidado com a casa e com as pessoas. O trabalho do cuidado, que é algo especificamente feminino, envolve muitas horas e tempo dedicado ao cuidado com a casa e com as pessoas. Então veja bem, dar banho e fazer comida, fazer faxina, comprar os alimentos que serão consumidos, cuidar das roupas, ou seja, lavar, estender, guardar, passar, prevenir doenças com boa alimentação e higiene em casa, cuidar de quem está doente, fazer café da manhã, almoço, lanches e jantar para os filhos, educar, isso segue por horas a fio. E as mulheres dedicam o dobro de tempo nas tarefas de cuidado, esse tipo de tarefa. Então a mulher, ela já tem essa responsabilidade. O que pratica ou adota quando sente que a saúde emocional não vai bem? Então o que você faz quando você percebe que não está bem emocionalmente? 40% dessas mulheres disseram que fazem atividades físicas. 37% dizem que praticam a sua religião, a sua espiritualidade. 35% passa tempo com família e amigos. 31% cuida da aparência. 27% foca em estudar, ler ou trabalhar. 26% cuida da alimentação. 25% procura ficar perto da natureza. 24% tem hobbies que possam impactar no bem-estar. 16% pesquisa e se informa sobre a saúde mental por conta própria. E 15% faz terapia, faz análise. Então, são as fugas que as mulheres procuram quando percebem que não estão bem emocionalmente. Então, percebam que a questão da espiritualidade, da religião, fica em segundo lugar. Atividades físicas estão em primeiro lugar. Por isso que você vê, hoje é muito mais academia que qualquer outro tipo de empreendimento na cidade. É muito mais academia que igreja, muito mais academia que sorveteria, que padaria, né? Acho que só está ali com farmácia, porque é uma mandando para outra. Então essas 37% que praticam a religião e a espiritualidade, então desses 37% a gente fatia, né? Quantas estão buscando num Deus verdadeiro? Quantos têm realmente uma fé num Deus que vai resolver o problema? Ou a maioria não está simplesmente mascarando uma situação e se auto-enganando, né? Isso aqui eu considero muito sério. O Estado é visto como o maior responsável pela saúde mental. Então, 54% das instituições governamentais têm responsabilidade na saúde emocional dos brasileiros. 54% sobre a responsabilidade do Estado. 17% tem responsabilidade na saúde emocional dos brasileiros, das instituições de saúde. 15% empresas privadas. 8% a própria pessoa. E 6% instituições religiosas. Então veja, por exemplo, a distância que há entre o Estado e as instituições religiosas, de 54% para 6%. Então o Estado está controlando a situação da deficiência ou da defasagem da saúde mental da população. E pode ter certeza, ele não está preocupado em resolver esse problema. O Estado não está preocupado nem um pouco em resolver esse problema, porque isso vai gerar tratamento, medicamento, enfim, e tudo volta como imposto para o Estado, que já está extremamente inchado. Aqui eu abro aspas para a psicóloga e doutora em psicologia social, Jaqueline Gomes de Jesus. A gente vai ter que criar estratégias sociais de cuidado em saúde mental. Um exemplo é a preparação das comunidades para uma escuta mais qualificada. Isso vai ser muito importante porque não tem um sistema único de atenção à saúde mental de forma mais ampla. E mesmo o SUAS na assistência social, ou o SUS com os centros de atenção psicossocial, não vão ser suficientes para tanta gente. Então veja a previsão que ela faz. É uma psicóloga que está trabalhando com este assunto todos os dias e já está fazendo ali uma previsão de que isso vai aumentar e que o sistema que aí está não vai dar conta da demanda.
Mas por que tanta certeza que isso vai aumentar? Agora, como tema desse estudo, as mulheres são as maiores vítimas do feminismo. Eu digo maiores porque não são únicas. Vítimas do feminismo são as crianças, são os homens, são as famílias em geral, mas as maiores vítimas são as mulheres. O feminismo não veio para defender as mulheres, veio para usá-las como massa de manobra para intentos terríveis que nós estamos vendo agora, cujos resultados o próprio site está nos dando. O índice de depressão e ansiedade está crescendo todos os dias. E a Bíblia coloca o homem e a mulher em pé de igualdade. Nenhum nem outro maior ou menor. Nenhum nem outro mais importante ou menos importante. 1 Coríntios 11 diz: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Não é na psicologia, não é na sociologia, na filosofia, na antropologia. É no Senhor. No Senhor. Quem é o Senhor? O Criador do homem e da mulher. O Criador do homem e da mulher está dizendo: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Não tem maior e menor. Há alguém aqui que pode me dizer: se todos os homens forem exterminados do planeta, a humanidade continua? Se todas as mulheres forem exterminadas do planeta, a humanidade continua? Não, claro que não. Não haverá reprodução. Aquele verbo é, todavia nem o homem é sem a mulher, ele pode ser traduzido também por existe. Nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Então, se há essa codependência, não há maior nem menor. Mas o feminismo diz que a Bíblia é machista, opressora, oprime a mulher. Porque onde já se viu dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, sujeita ao homem? Onde é que já se viu que a mulher é o vaso mais frágil? Que isso? Isso é mentira, isso é opressão machista desse sistema opressor do patriarcado. Nós estamos vendo os resultados. Os próprios sites feministas estão vendo os resultados. E onde isso está pesando? Na saúde mental. Na saúde emocional das mulheres. Homem tem depressão? Tem. Homem fica ansioso? Fica. Mas ali está dizendo que de cada 10, 7 são mulheres. Porque a mulher é o vaso mais frágil. O que a Bíblia traz para a defesa da mulher, o feminismo distorce e diz que está sendo uma opressão. Agora eu vou trazer um artigo extraído desse próprio site. O artigo chama Ansiosas e Insatisfeitas. Aqui eu vou ler algumas coisas e vou pontuar outras. Estou lendo agora o artigo como está escrito no site. O relatório esgotadas. Então esse site, Think Olga, que é um laboratório, traz um relatório. Esse site existe desde 2013. E esse relatório chama-se Esgotadas. O que é esgotamento? Quando você diz estou esgotada, você está dizendo o quê? É extremo. Porque quando é cansaço, é físico. Estou cansado, vou sentar, vou descansar, vou colocar o pé para cima, tomar uma água. Mas quando nós estamos esgotados, é físico, é emocional, a gente não quer nada, sem paciência, é irritado. E aqui está dizendo ansiosas e esgotadas. O relatório Esgotados da ONG Think Olga aponta quais as causas que levaram a um cenário atual de sobrecarga das mulheres, que estão mais ansiosas, estressadas e insatisfeitas. Ora, as mulheres estão mais ansiosas, estressadas e insatisfeitas. Aqui eu abro parênteses e eu faço agora as pontuações. Insatisfeitas com os direitos iguais que conquistaram, com o direito de ocupar o cargo profissional que desejar. Ansiosas pelo quê? Já que conquistaram a tão sonhada emancipação dos homens. Estressadas com o ideal de independência financeira ou pela conquista do sufrágio. Talvez ansiosas pela autonomia conquistada depois de tanta luta. Volto para o artigo. Além disso, o Instituto Datafolha já havia relatado que mulheres e jovens possuem mais ansiedade na sociedade atual. De acordo com um levantamento, 86% das brasileiras consideram ter muita responsabilidade. 48% sofrem com dificuldades econômicas em um universo no qual 28% se declaram como única fonte de renda do lar. E cerca de 6 em cada 10 mulheres entre 36 e 55 anos são responsáveis pelo cuidado direto de alguém. Estamos falando de sobrecarga. Isso está escrito já nos relatórios dos institutos. Érica da Cruz Santos, psicóloga, mestre em ciências pelo Instituto de Psicologia IP da USP, da Universidade de São Paulo, e supervisora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, discorre sobre as causas e consequências. A causa, primeiro, a causa da ansiedade, que é uma consequência. Segundo a especialista, as consequências associadas à
sobrecarga das mulheres, como estresse, fadiga, irritabilidade, ficaram mais evidentes após a pandemia. Então, ou seja, já existiam. A pandemia apenas evidenciou um pouco mais isso. O lado socioeconômico e a sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa são alguns dos motivos que impactam esse esgotamento. E aqui eu pontuo. Mas a luta não era para ter o direito a trabalhar fora de casa. Dentro de casa elas não estavam sendo oprimidas. Eu quero com isso que os irmãos percebam as controvérsias, onde as ideologias com suas narrativas, elas acabam por si mesmas se destruindo, se autodestruindo. Érica explica que existem 2 tipos de ansiedade observados diante dessa sobrecarga. Primeiro, é a ansiedade normal, que tem a ver com um desconforto dentro do esperado. Por exemplo, diante de algum evento novo, alguma situação que seja indesejável. Por outro lado, ela ressalta que existe a ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica vai produzir uma resposta emocional que pode acarretar danos físicos e psicológicos. Possui uma frequência alta na vida do indivíduo e a mulher não consegue ser ou se enxergar produtiva. Então existe esses 2 tipos de ansiedade, a normal e a patológica. A normal todo mundo tem, claro. É normal você ficar um pouco ansioso diante de uma novidade, né? Diante de um novo emprego, diante de um problema que surge em casa, diante de uma dívida contraída sem previsão, sem programação. Enfim, qualquer mudança traz uma ansiedade, é normal. Mas a ansiedade patológica, que é agora o problema a ser discutido, era exatamente desse segundo tipo de ansiedade que Deus queria poupar as mulheres quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Viver com ansiedade normal e não com uma ansiedade patológica. Agora, as mulheres contraíram a ansiedade patológica a partir do instante em que contrariaram os próprios conselhos bíblicos. 2. A psicóloga comenta que tratamento é uma responsabilidade compartilhada de observação, na qual faz-se necessária uma rede de apoio. Então agora tem que criar uma rede de apoio para ajudar toda essa demanda de mulheres que estão deprimidas e ansiosas e estão esgotadas. Agora, rede de apoio para quem não precisa de ninguém, que as mulheres são autossuficientes, que as mulheres não são frágeis, elas não são fracas. Para que rede de apoio? Para pessoas assim, tão empoderadas. Faz-se necessário uma rede de apoio para que as mulheres se conscientizem e identifiquem os sintomas. Então agora as mulheres têm que se conscientizar e identificar os sintomas. Ora, não precisa mais identificar os sintomas. Isso o próprio site já está dando. Esse artigo já está dizendo quais são os sintomas. Esse instituto acabou de fazer isso. O que é preciso é reconhecer a causa. É reconhecer a causa que ninguém está querendo admitir. Ademais, ela diz, devem ser realizadas estratégias de enfrentamento. Período de tempo para si, como atividade física, ou um tempo maior com amigos e familiares, visto que a sobrecarga está diretamente ligada a um ciclo, sem pausas, de multitarefas. Então, é a correria do dia a dia, é essa loucura diária do mundo. Então, era exatamente disso que Deus queria poupar as mulheres, fazendo com que o homem fosse o supridor, o provedor das necessidades das mulheres, em todos os aspectos. Se há 2 conquistas grandiosas que só as mulheres têm, e uma delas elas desperdiçaram. Primeira, o direito de não ir à guerra. Quando tem guerra é o homem que vai. A mulher tem o direito de não ir. Segundo, não precisar trabalhar para se sustentar. Era um direito que a Bíblia deu para a mulher e que ela abriu mão. Óbvio que a gente não tem como discutir todos esses aspectos. Óbvio que hoje a mulher tem que trabalhar. Óbvio que está tudo organizado para que isso aconteça. Hoje, se uma mulher não trabalhar, sacrifícios terão que ser feitos. E todo mundo precisa estar de acordo para que isso seja um ponto pacífico no meio da família. É claro que hoje o cenário conspira e obriga e coage a mulher a trabalhar, mas ela quis, ela lutou por isso. Ela quis essa autonomia, essa independência. E agora sofre dessa ansiedade patológica. Em casos de ansiedade patológica, eu volto aqui ao artigo da psicóloga Érica. Em casos de ansiedade patológica, muitas vezes é fundamental o auxílio profissional a partir de consultas com psicólogo e psiquiatra. Ela colocou aqui psicólogo. Então eu pontuei, desde que tais profissionais não sejam homens, né? Porque a mulher não depende do homem. Consultas com psicólogo e psiquiatra para obter a primeira avaliação. Então, se prescrito
iniciar um acompanhamento regular ou até mesmo um tratamento medicamentoso. Olha o que aconteceu. Olha a que ponto se chegou. Coisa que também era para ser evitada, caso a prescrição bíblica fosse previamente atendida. O tratamento, ressalta a especialista, é um processo demorado. Pronto. Quem não sabe disso, né? Você já viu algum tratamento que resolve em questão de dias? É um processo demorado, ou seja, dificilmente terá o resultado em poucos meses. Então, no mínimo, em poucos meses de tratamento. Após iniciar o uso da terapia ou dos medicamentos. Então, quiseram deixar a dependência do marido para se tornar dependente do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, dos medicamentos, da opressão do Estado, que agora é o Estado que tem essa responsabilidade, da morosidade do tratamento, até porque há um mercado que se retroalimenta dessa morosidade. O mercado, o sistema e o Estado não estão nem um pouco preocupados em que esse tratamento dê certo logo. Agora, não há opressão nenhuma nisso. A opressão era a mulher depender economicamente, financeiramente do marido. A opressão era a mulher ser dona de casa. Opressão era a mulher escolher ser mãe. Isso era opressão. Agora não. Agora estou tranquilo. Agora as mulheres conquistaram a sua liberdade. Será que agora as mulheres estão totalmente livres? Já que se libertaram desse sistema opressor do patriarcado? O que esses dados estão dizendo? Essas mulheres, e ninguém precisa concordar com a Bíblia. Vamos olhar agora os dados. Esse relatório que eu trouxe, esses prints, tem 49 páginas. Eles estão dizendo que as mulheres não ganharam nada com tudo isso. A ideia, falando do tratamento, palavras agora novamente da psicóloga Érica, a ideia é que ele seja um suporte por um período, para que essa fase aguda de ansiedade ou depressão seja enfrentada. A partir do momento em que a pessoa consegue fazer um acompanhamento longitudinal, então, se for, já vai com a consciência que a coisa vai demorar. Isso vai sendo reavaliado. Então, ela diz, as pessoas não precisam ter medo de buscar tratamento ou ajuda. Claro que não. Aqui só cabe o medo dos homens opressores. Falando sobre as consequências que ela diz aqui. Érica afirma que problemas psicoemocionais em mães podem impactar diretamente a forma como elas percebem e caracterizam seus filhos. E para contornar isso, deve ser feita uma distribuição de tarefas e dos cuidados, para que a sobrecarga não tenha tanta intensidade. Essa fadiga em excesso pode afetar a capacidade relacionadas à atenção, à memória, e impactar o sono e a alimentação. Nós temos, ela dizendo, que pensar no indivíduo como um todo, e esses impactos podem trazer a instalação de um transtorno mental, finaliza a psicóloga. Então vejam bem, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que as mulheres que se tornaram libertas, autossuficientes, independentes, e agora elas conquistaram essa ansiedade patológica, conquistaram esses problemas psicoemocionais, e agora estes problemas vão impactar no relacionamento dessas mulheres com os filhos. Já vai afetar o próprio relacionamento dentro de casa, familiar. Porque o objetivo é sempre esse. De toda ideologia, toda narrativa que vai contra a Bíblia é para chegar num ponto chamado família. Aí por isso as mulheres cansadas, esgotadas, ansiosas, estressadas, estão terceirizando seus filhos. Ao invés de alguém se assustar e dizer, por que é que o Estado quer tirar o meu filho de dentro da minha casa com 4 anos de idade? Ninguém se assusta com isso. A maioria agradece. A maioria agradece porque já há municípios que têm creches 24 horas. Quer dizer, hoje o Estado sequestra a criança da família a partir dos 4 anos de idade. No sentido de que a partir dos 4 anos de idade, o pai e a mãe não têm mais o seu filho com ele e com ela 24 horas por dia. A partir dos 4 anos de idade, agora o filho vai ser terceirizado. E as mulheres gostam disso porque estão cansadas, estão esgotadas, estão ansiosas. E elas precisavam desse tipo de plano de governo. E depois nós não entendemos o porquê. A maioria das crianças são imperativas, são ansiosas, são rebeldes, são irritadas, porque no pouco convívio que tem com as mães, já que saem de casa a partir dos 4 anos, no pouco convívio que tem com as mães são irritadas, são sem nenhum preparo emocional,
para todas essas tarefas que agora ela está sobrecarregada. Mas quem foi atrás da sobrecarga? Sendo que nós vimos ali que o trabalho com o cuidado já demanda muito esforço da mulher, já demanda muito tempo da mulher, o trabalho com o cuidado. Então, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do filho, cuidar da roupa, já demanda muito tempo, então já é uma carga. Quem foi atrás da sobrecarga? Feminismo dizendo, não, as mulheres têm que ser independentes. Por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque eu não sei o quanto alguns aspectos do feminismo podem estar inseridos em muitos corações. Muitas mulheres cristãs são contra o feminismo contemporâneo e devem ser mesmo, mas lá no fundo, muitas vezes ainda possuem alguma atitude que acaba concordando com as premissas desta ideologia maligna que veio fazer da mulher a maior vítima. O que Deus planejou para as mulheres é bom e satisfaz os anseios mais profundos. E o que nós estamos vendo aqui são resultados do meu corpo, minhas regras. Viva a liberdade das mulheres. Parabéns ao feminismo por essas conquistas. Estamos vendo mais da metade da população que está deprimida e ansiosa são mulheres. No Brasil, de cada 10 pessoas, 7 são mulheres. Parabéns ao feminismo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo que é invertido, tudo que contradiz a palavra de Deus, vai trazer muitos transtornos. E hoje, claro que é muito difícil a gente conseguir adequar o ideal bíblico dentro do sistema que nós estamos vivendo. O ideal bíblico para a mulher. Mas encerro com uma resposta que eu dei a uma pergunta a uma pessoa que me fez num grupo que eu participo. Ela me fez a seguinte pergunta: pastor, se você tivesse o poder do ajuste em suas mãos, o que faria diante do cenário atual? Como conduziria? Então a primeira resposta que eu dei foi essa: qualquer coisa que eu disser, obviamente, será hipotético ao extremo, por um único e simples motivo. A humanidade não está disposta a acatar o que é de fato necessário para que haja uma mudança efetiva neste cenário. Então é praticamente inviável. Porém, mesmo assim, eu dei uma resposta e disse: talvez a palavra mais coerente para iniciar esta resposta seja prioridade. Prioridade. O ser humano se perdeu quando inverteu a escala de valores e deixou de seguir as orientações divinas. Então, sinteticamente, para que as coisas começassem a se ajustar, deveria-se começar por se retomar as prioridades nos moldes divinos. Por exemplo, como deveriam ser as prioridades, tanto para homens quanto para mulheres? Primeiro, Deus antes de tudo e de todos. Segundo, a Bíblia antes de opiniões próprias ou alheias. Terceiro, o cônjuge antes de filhos. Quarto, o cônjuge antes dos pais. Quinto, família antes de profissões. Sexto, pessoas antes de coisas. Sétimo, o outro antes de si. Qualquer um desses aspectos invertido atrapalha todo o bom andamento de tudo. Porque eu falei que seria uma resposta hipoteticamente elevada ao extremo. A humanidade estaria disposta a seguir esses preceitos divinos, esse modus operandi divino para a humanidade? Porque se a humanidade vivesse assim, nada disso estaria acontecendo. Valores foram invertidos, prioridades foram se perdendo. O egoísmo humano tomou conta dos corações. E a serpente continua falando no coração das Evas. E o resultado é sempre o mesmo, quando não se muda as atitudes. Deus mostra na sua palavra que homem e mulher têm o mesmo valor. Nós vimos em 1 Coríntios 11:11 que o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. As mulheres são as maiores vítimas do feminismo. Diante do cenário atual, viva como uma mulher de Deus. Coloque a tua família como a sua prioridade. Seu filho, seu marido, como suas prioridades. Claro que em escala de valores, Deus sobre tudo. A palavra de Deus antes das suas opiniões, antes das opiniões dos outros. Que ninguém seja mais importante pessoalmente, fisicamente na sua vida do que a sua família. Nada. Não perca a oportunidade de estar a maior parte do tempo com seu filho e com a sua filha. Nós estamos vendo os resultados. E resultados piores ainda virão. Todo esse sistema vai ainda ser muito mais enfático por conta de uma agenda global. Vocês sabem disso, há algum tempo a gente está falando sobre isso. A Agenda 2030, ela está dia após dia sendo colocada coercitivamente, na maioria das vezes, dentro da nossa vida em todos os aspectos.
E o feminismo é uma das principais pautas desta agenda, que tem 17 objetivos e 169 formas de colocar esses objetivos goela abaixo da sociedade. Então defenda a sua fé, seja uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, e se posicione pela tua família, pela causa do Evangelho na sua casa, em nome do Senhor.